Boa noite, igreja. Que bom que você veio, que você está aqui, para nós continuarmos essa jornada que demos início ontem, falando um pouco sobre as marcas de Cristo. Então, durante toda essa semana, à noite às 8 horas, finalizando ao sábado, aqui às 9, nós estaremos aqui juntos falando sobre as marcas que Cristo deixou na humanidade. E eu convido você a estarmos juntos aqui nessa semana. Todas as igrejas adventistas estão ao redor da divisão sul-americana reunidas num só propósito nessa Semana Santa. E que Deus trabalhe no nosso coração para que nós estejamos mais dispostos, a levar este amor de Cristo Jesus a este mundo, para que Ele volte logo e nos tire desse mundo de pecado. Amém? E você está bem? Está tudo bem com você? Vocês estão bem? Essa é uma pergunta que às vezes nós fazemos todos os dias, Até para pessoas desconhecidas. Bom dia, tudo bem? Boa noite, olá, tudo bem? Aqui no Rio Grande do Sul é olá, tudo, Às vezes, quando eu cheguei aqui, alguém falou tudo, e eu falei tudo, mas o quê? Mas a gente vai se acostumando com a cultura, Já estou até falando assim já, irmãos. Mas quando nós falamos isso para alguém, fazemos essa pergunta, será que alguém aqui de fato está bem hoje? Ou só respondeu de forma retórica? Será que você está bem? Será que o seu dia foi um dia bom? Sua semana que passou, esse ano, esse início de ano, está sendo um ano bom para você? Você está bem mesmo de fato? Às vezes a gente esconde, Muitas das vezes aquilo que está dentro do nosso coração e da nossa mente. E aí não somos sinceros, Só respondemos no automático. Mas espero que você esteja bem na graça do Senhor Jesus. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu só não tenho aqui o passador slide para ficar mais fácil. Mas enquanto não chega aqui, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo... Nós vamos ler o versículo 6 e depois o versículo 10 em diante. Mas antes de nós fazermos a leitura do texto, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, mais uma vez a Tua palavra está aberta, Pai. Mas nós queremos que o nosso coração e os nossos ouvidos estejam escancarados para ouvir a Sua voz. Que o Senhor, Pai, através do Teu Espírito, se mova entre os Teus filhos que estão aqui. Que todo homem, Pai, se cale diante da Tua presença. E que haja uma manifestação poderosa, Pai, do Teu poder. Pois nós necessitamos, Pai, ouvir a Tua voz. Precisamos de um novo coração. Precisamos de uma nova mente e entender o momento da história que nós estamos vivendo, Pai. Em Cristo Jesus nós pedimos em essa oração, Pai. Amém. Veja o que está escrito ali no versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses. Não andeis em coisa alguma. Esse versículo te lembra de alguma passagem do Novo Testamento, dos Evangelhos? Não andeis ansiosos quando ao que comer, beber ou vestir. Quando nós lemos esse texto ali que Jesus relatou, nós vemos claramente a preocupação de Deus obrigado, irmão, com a pessoa, com o ser humano. E ali Jesus fala que nós valemos, se Deus que cuida até dos pardais, vai cuidar muito mais de quem? De nós. E Paulo repete aqui, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, se você veio aqui com o coração doído, se você está passando por problemas, dificuldades, anseios, não sabe o que fazer diante de um problema, vá até onde? Leva isso conhecido a quem? A Deus. Conta para Ele, fala para Ele o que você está sentindo. E eu tenho certeza de que esse Deus, que cuida até dos mínimos detalhes da nossa vida, com o que comemos, com o que vestimos, com o que bebemos, e até cuida do lírio do campo, de um pardal, Ele vai cuidar muito mais de mim e de você. E nesse contexto também,
desse versículo, nós temos aqui o versículo 10 desse capítulo, que é onde Paulo fala assim, ó, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. E aí Paulo então cita ali no versículo 11, que é o texto base hoje do nosso sermão. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer o quê? Situação. Olha o que Paulo fala, irmãos. Que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo poderia estar passando por um dos maiores problemas da sua vida, por naufrágio, por perseguição, preso, algemado, perseguido, passando fome, frio, mas ele fala aqui para a igreja de Filipos que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Uau! Quem consegue isso hoje, irmãos? Qualquer coisa que aconteça conosco, a gente já tem a tendência de fazer o que hoje? Reclamar. Mas Paulo aprendeu, veja que não é algo natural, não é algo que vem de nós, ele precisou aprender. E antes de nós entrarmos nesse contexto, não está funcionando aqui, se puder passar por gentileza. Nós precisamos entender quem era Paulo, ou melhor, quem era Saulo. Saulo era um cidadão romano, descendente de judeu, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ele foi educado nas maiores escolas, aos pés de Gamaliel, estudou em Jerusalém, era extremamente zeloso nas tradições judaicas e também fazia parte da instituição da época, do Sinédrio. Era um homem de grande posição para o povo de Israel. Próximo. E como as pessoas olhavam a Paulo? Segundo a lei, fariseu, agora acho que foi. Segundo a justiça, era um homem irrepreensível. Segundo os rabinos da época, era um jovem promissor. Segundo Estevão, acusador. Aquele que segurou a capa daqueles homens que mataram Estevão apedrejada, dentre eles estava Saulo. Segundo os cristãos, era um perseguidor, mas segundo Jesus, ele via em Saulo uma oportunidade de salvação. E como nós somos preconceituosos muitas das vezes, né, irmãos? Passamos na rua, vemos, quem sabe, um mendigo, ou um usuário de drogas, uma prostituta, ou até um político. Olhamos um político na televisão e muitas das vezes olhamos e dizemos assim, para esse aí não há salvação. Para esse aí não há cruz. Mas quando Deus ele olha, ele não olha o exterior, ele olha o que, irmãos? O coração. Ele olha para cada um de nós, para cada um que está aqui, para cada filho seu que está aqui, que está neste mundo agora, quase 8 bilhões de habitantes. Deus olha para cada um das suas criaturas como uma oportunidade de salvação. Porque o que mais importa para ele é salvar os seus filhos. E quando ele olhava para Saulo, ele falava assim, através deste homem, através deste meu filho, eu posso fazer coisas grandiosas, coisas tremendas. E ele via em Saulo uma oportunidade de salvação. Mas como Paulo, que antes era Saulo e se tornou Paulo, ele chegou a este ponto ao escrever que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E nessa noite nós vamos destrinchar a vida de Paulo e vamos ver 4 passos que levaram Paulo a dizer que ele vivia contente em toda e qualquer situação. O primeiro passo, ele teve um encontro com Jesus. Foi ao meio-dia da sua vida que Paulo, ele teve ali o seu encontro com a pessoa de Cristo. E nós conhecemos a história. Ele pegou a ordem ali, junto ao Sinédrio, para perseguir, prender e matar os cristãos.
E ele então estava a caminho de Damasco, e o relato está ali no livro de Atos, e ele conta em Atos capítulo 26, versículo 12 ao 16. Ele diz: "E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues." O primeiro passo para nós aprendermos a viver contente em qualquer situação é termos um encontro com a pessoa de Cristo Jesus. E creio aqui que todos nós tivemos, em algum momento, este encontro com Cristo. Amém? Se você não teve, essa é a oportunidade que você vai ter hoje de ter um encontro com Cristo Jesus. Mas todos nós aqui, que já descemos nas águas do batismo, ou que ainda estamos tomando uma decisão, tivemos um encontro com a pessoa de Cristo Jesus. Mas aqui, muitos erram, irmãos, porque a gente para ali no encontro com Cristo e não avança. Lembra lá na nossa época, como a igreja era fervorosa, como a minha vida era fervorosa. Como era bom aquele primeiro amor, quando eu conhecia Cristo Jesus. Sempre ficamos nos lembrando lá do passado, daquele encontro que tivemos com Cristo, daquele momento que tivemos ali com Ele, aquela conversão, aquele primeiro amor. Mas Paulo, ele não se contentou com isso, irmãos. A partir do momento que ele teve este encontro com Cristo, os seus olhos foram abertos, e o que ele mais queria era ter cada vez mais de Cristo, de viver com Ele, conviver com Ele, conhecer a pessoa de Cristo. E esse é o segundo passo que levou Paulo a viver contente em toda e qualquer situação. Ele não se contentou com o primeiro amor, ele não se contentou apenas em encontrar a Jesus, ele queria conhecer mais da pessoa de Cristo, ele queria se relacionar de forma mais íntima com o Senhor Jesus. E foi o que ele fez, irmãos. Quando nós vamos para o Espírito de Profecia, no livro História da Redenção, a escritora Ellen White, ela menciona que Paulo, depois quando foi ali e teve a cura, os olhos foram abertos, e ele começou então a ser perseguido pelo povo judeu. E ele então, Ellen White comenta que ele foi para a Arábia, e ali ele ficou em relativa solidão. E ela fala que ele teve ampla oportunidade para a comunhão com Deus e para a contemplação. E a pergunta que eu faço: o que é contemplar uma pessoa? E aí, irmãos? O que é contemplar uma pessoa? A Bíblia diz que pela contemplação, eu e você somos o quê? Transformados. E aí, Ellen White responde a pergunta, irmãos. Desejava estar sozinho com Deus. Paulo entrou em íntima associação com o céu, e Jesus esteve em comunhão com ele. Isso é contemplar uma pessoa, estar sozinho com ela, muitas das vezes em comunhão íntima. E foi o que Paulo fez, irmãos. Ele não se contentou em ter um encontro com Cristo, um encontro casual no caminho a Damasco. Ele falou: eu quero mais dele, para que ele tenha mais de mim. Eu quero conhecer este Cristo. E foi o que ele fez. Por 3 anos, ele ficou no deserto ali, irmãos. E Ellen White comenta que ele, então, teve uma íntima comunhão com o Senhor Jesus. E aí ele cita em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 8, abra sua Bíblia. Nós vamos fazer aqui a leitura. Está aí na tela também, se você quiser acompanhar, mas olha o que diz o apóstolo Paulo. Sim, deveras, considero tudo como perda. E o que Paulo perdeu ao conhecer a Cristo Jesus? Posição, status, dinheiro, fama, sucesso.
E ele continua dizendo aqui, ó, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. O que Paulo mais queria era conhecer a Cristo, irmãos. O que ele mais queria era conhecer o seu Senhor. E ele fala, por amor do qual perdi todas as coisas. Tudo eu deixei para trás para conhecê-lo, para servi-lo, para andar com ele, por amor dele, para conhecer cada vez mais a ele. O que Paulo mais queria e desejava naquele momento era de estar cada vez mais perto de Cristo, era de conhecer cada vez mais a Cristo. E tudo, ele abandonou tudo, perdeu tudo para conhecer a Cristo. E sabe o que ele comparou, irmãos? Com o conhecimento de Cristo, com tudo que ele perdeu? A Bíblia fala, e ele disse, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. O que é refúgio, irmãos? Refúgio é esterco. É isso mesmo que você pensou aí? Tudo que ele tinha, a vida que ele tinha anteriormente, antes de conhecer a Cristo, ele considerou como refúgio. O que está impedindo você e eu a conhecermos a pessoa de Cristo? O que está te impedindo de amar a Cristo? O que está te impedindo de contemplar a Cristo? São coisas, posses, pessoas, riquezas, posições, medo. O que está te impedindo de conhecer a Cristo? O que está me impedindo de ter uma intimidade com a pessoa de Cristo? E muitas das vezes nós colocamos a culpa no diabo, né? Porque o diabo está colocando coisas no meu caminho, na minha vida, para que eu não conheça Cristo. De fato, irmãos, ele trabalha para que nós não tenhamos esse conhecimento sublime da pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Mas sabe qual é o nosso maior inimigo? Sabe quem é aquele que não quer ir à presença de Cristo? Eu mesmo. Porque o nosso eu sabe, irmãos, que no dia que nós formos à presença de Cristo, e assim como Paulo, aprender a contemplá-lo, a viver uma intimidade com Ele, uma comunhão mais íntima, mais profunda com Ele, o nosso eu vai viver ou vai morrer, irmãos? E eu pergunto, quem quer morrer? Alguém aí quer morrer? Então, o maior inimigo que nos afasta desse conhecimento sublime da pessoa de Cristo somos nós mesmos, irmãos. Por isso que nós temos que todos os dias, todos os momentos da nossa vida, lançar este eu miserável aos pés da cruz, aos pés de Cristo, dizer para Ele, Senhor, esmaga a cabeça do meu eu, sufoca quem eu sou, subjuga quem está aqui dentro, Pai, para que eu tenha vontade de Te amar e de conhecer ao Senhor cada vez mais. E que nada, Pai, que nada neste mundo me tire o brilho dos olhos do sublime conhecimento do Senhor. E foi o que Paulo viveu, irmãos. A posição que ele tinha, as riquezas, a autoridade que ele tinha, nada era comparado com o sublime conhecimento da pessoa de Cristo Jesus. E nós falamos um pouco sobre isso ontem aqui no nosso sermão. E a pergunta que eu reforço, o que está te impedindo de conhecer a Cristo Jesus? Pode ser até a religiosidade, irmãos. Que nada te impeça, que nada me impeça de avançarmos e de não ficarmos, irmãos, naquele encontro com Cristo quando nós fomos batizados, naquele encontro com Cristo quando fomos convertidos. Muitos de nós, irmãos, quando vamos testemunhar, não temos coisas novas para contar sobre o que Cristo tem feito na nossa vida. E a gente fica sempre se apegando lá ao passado. Lembra quando não temos coisas novas. Isso já é um sinal de que nós não estamos avançando neste conhecimento com Cristo Jesus. E o terceiro passo, que levou Paulo a viver contente em toda e qualquer situação, ele tinha consciência de seu propósito, o porquê dele estar vivo, o porquê de Deus ter colocado ele naquela posição.
Eu creio que todos conhecem esses dois atletas aí, né? Na minha esquerda, na sua direita aí, tem o Usain Bolt, né? Não sei falar direito o nome dele. Corredor jamaicano. Vários ouros olímpicos, irmãos. Recordes mundiais em Olimpíadas. O homem mais veloz do mundo. Do lado dele aí tem quem? Michael Phelps. Olha o tanto de medalha que esse homem, só de Olimpíadas, o maior medalhista da natação, eu acho que de todos os esportes das Olimpíadas. E a pergunta que eu faço, esses dois homens comiam o que eles queriam, dormiam a hora que eles queriam, treinavam quando queriam. Como é que eles viviam, irmãos? Tinham consciência daquilo que deveriam fazer para o propósito do qual eles foram chamados, e por isso os dois foram excelentes em tudo o que eles fizeram. E quando nós vamos para ver a vida de Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, olha o que Paulo fala, irmãos. Olha como este homem vivia. Ele tinha plena consciência do seu propósito, do seu chamado. 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 23. Olha o que Paulo fala, irmãos. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Eu estou lendo certo? Estou lendo, né? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Versículo 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Um homem que sabia para o que tinha nascido, um homem que tinha consciência para o propósito dele, e eu pergunto, Deus tem planos para cada um de nós aqui, sim ou não? Sim. E você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Eu falo de forma individual, irmãos, porque Deus tem planos individuais para cada um aqui. E de forma coletiva, Ele chamou esta igreja para proclamar as 3 mensagens angélicas. A última mensagem de advertência para este mundo. E muitas das vezes você pergunta para um adventista, qual é a segunda mensagem angélica? E nem sabem, irmãos. Não sabem o porquê estão na igreja. Não sabem o porquê tem o nome escrito no livro da igreja. Não sabem porque carregam este nome, porque fazem parte deste movimento chamado por Deus para advertir este mundo que está em trevas de que Jesus Cristo muito em breve vai voltar. Paulo sabia muito bem qual era o propósito e o objetivo dele, irmãos. E é por isso que nada tirava a atenção de Paulo. Não eram os naufrágios, não era a perseguição, não era a prisão, não era nada, não era o sono, não era o frio, não era o calor, nada. Tudo ele fazia e esmurrava o próprio corpo, reduzindo ele ao pó, porque ele tinha consciência do chamado que Deus havia feito para ele. E saiba de uma coisa, Deus tem um chamado para cada um de vocês aqui, irmãos. Então pergunta para ele, Senhor, o que tu queres de mim? Em que posso te servir, Senhor? Aonde posso te ajudar nesta obra, Pai? Eu quero trabalhar para o Senhor, fala comigo, me mostra, me conduza. E eu tenho certeza que Deus vai conduzir a cada um desta igreja aqui, irmãos, amém? Independente se você é ou não adventista. Jesus Cristo pagou um preço muito caro na cruz do Calvário para resgatar o mundo inteiro. E Ele tem um plano para todas as pessoas, irmãos.
Esse é um chamado de Deus para todos nós. E o último e o quarto passo desta noite, da vida de Paulo, é carregar as marcas de Cristo. E lá em Gálatas 6,17, Paulo fala sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Cristo, de Jesus. O que é, irmãos, carregar em nosso corpo as marcas de Jesus? O que é carregar em nosso corpo e na nossa vida as marcas de Cristo? Em Ellen White, na História da Redenção, ela menciona: enquanto na Arábia não se comunicou com os apóstolos, Paulo buscou fervorosamente a Deus com todo o coração, determinando não descansar até que soubesse com certeza que seu arrependimento fora aceito e seu grande pecado perdoado. Não abandonaria a luta antes que tivesse a certeza de que Jesus estaria com ele em seu futuro ministério. Devia levar sempre em seu corpo as marcas da glória de Cristo, em seus olhos que tinham sido cegados pela luz celestial. E desejava também levar consigo constantemente a segurança da mantenedora graça de Cristo. O maior desejo de Paulo é que as pessoas, ao olharem para ele, vissem não a Paulo, mas vissem quem, irmãos? A Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O maior desejo de Paulo era ser uma carta aberta a este mundo. Quando as pessoas olhassem para Paulo e vissem aquele homem, e dissessem assim: ali vai um seguidor de Cristo Jesus. Ele fala como Cristo, ele pensa como Cristo, ele anda como Cristo. Eu vejo Cristo em Paulo. Isso é carregar as marcas de Cristo, irmãos, no nosso corpo. É isso que Paulo estava querendo dizer, a ponto das pessoas olharem para a nossa vida, para o nosso corpo e falar assim: nossa, ali vai um verdadeiro cristão. E foi assim que aconteceu com aqueles homens, irmãos, ali na igreja primitiva. Eles falavam como Cristo, andavam como Cristo, se comportavam como Cristo, comiam como Cristo, falavam como Ele, abraçavam como Ele, que eles chegaram e falavam assim: nossa, vocês se parecem muito com Ele, e agora nós vamos chamar vocês de cristãos. Porque vemos em vocês as marcas daquele homem, as marcas de Cristo Jesus. Será que no seu trabalho, no meu trabalho, será que na sua casa, na rua, no seu bairro, aonde nós estamos inseridos, as pessoas veem as marcas de Cristo em nós? Deus está nos chamando para, assim como Paulo, carregar em nosso corpo as marcas de Cristo Jesus. E por fim, irmãos, eu deixo a vocês esta imagem. Essa imagem me chama muito a atenção. Como eu mencionei para vocês ontem, eu tenho um filho de 6 anos de idade. E quem tem criança pequena sabe todas as músicas do Daniel Littke, né? E tem uma música que fala Paulo e Silas. E essa foto retrata muito. As mãos deles estavam o quê, irmãos? E os pés? Mas as bocas estavam o quê? Livres para adorar ao Senhor. Eu fico pensando na vida de Paulo e fico impressionado e falo: Senhor, será que é possível viver uma vida e ser como Paulo? Será que é possível, irmãos, morrer como Estevão morreu? Às vezes a gente lê, irmãos, os relatos da Bíblia, e a gente não medita, não para pensar em tudo que nós estamos lendo. Como é que um homem em sã consciência escreve para uma igreja que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, diante de uma prisão, diante de açoites, de fome, frio, calor, perseguição, naufrágio.
Como pode um homem chegar a um ponto de dizer... Eu fico pensando, irmãos, que as pessoas perguntaram para ele: Paulo, como é que você consegue tudo isso? Como é que você consegue, mesmo com as mãos amarradas, num calabouço, numa prisão escura, suja, imunda, com as mãos e com as pernas amarradas, louvar a Deus e dizer: eu aprendi a viver contente com tudo isso? Paulo, como você conseguiu isso? E Paulo responde, irmãos. Paulo responde: eu posso todas as coisas. Tudo isso eu posso naquele que me fortalece. Irmãos, o chamado e o meu convite para essa semana de oração, nós vamos estudar sobre as marcas que Deus deixou, que Cristo deixou na vida de muitas pessoas na história deste mundo. Mas essas pessoas já descansam. Alguns foram transladados, né? Moisés, Enoque. Mas a maior parte descansa, aguardando a primeira ressurreição. Amém? O que o mundo tem agora para conhecer a Deus sou eu, é você. E o que nós estamos escrevendo de Deus diante da nossa vida? Se a sua vida, se a minha vida fosse uma carta, como foi a vida de Paulo, como foi a vida de Estevão, que mesmo morrendo apedrejado estava amando, dizendo: Pai, não imputes a eles tal vil pecado. O meu desejo, irmãos, nesta semana, é que eu e você entendamos que nós só podemos todas estas coisas, que a nossa vida só será uma carta aberta, onde as pessoas verão as marcas de Cristo, se nós conhecermos a Ele, se nós contemplarmos a Ele. Porque a vida eterna é essa, irmãos: que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviastes. E quando você vê as cartas da vida destes homens, você vê que o maior desejo do coração de todos eles, das mulheres, dos homens, dos grandes homens, das grandes mulheres da Bíblia, o único propósito deles era conhecer a Deus, era de estar aos pés de Deus, de conhecê-lo, a sublimidade do conhecimento de Deus. Então, que nessa semana o seu desejo, o meu desejo, é de conhecer a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Que conhecendo a Ele, convivendo com Ele, andando com Ele, assim como fizeram os grandes homens do passado, as grandes mulheres, com toda certeza, irmãos, nós mostraremos as marcas dele a este mundo. O mundo verá a glória de Deus através da nossa vida. E através da nossa vida nós vamos encher este mundo de trevas com a glória dele. E Ele vai voltar para nos tirar deste mundo. E esse é o chamado dessa Semana Santa. Revelar o caráter de Deus a este mundo que está em trevas. Este é o convite que eu faço a cada um de vocês. E nós veremos através dessa semana na vida das pessoas de que é possível sim, irmãos, vivermos como eles viveram. E os planos de Deus vão se realizar na vida de cada um de nós. Amém? Eu convido a irmã agora que vai trazer a mensagem musical. E eu não posso deixar de fazer um apelo. Quer você conhecer a maravilhosa pessoa de Cristo Jesus? Quer você conhecê-lo de forma mais íntima, de forma mais profunda, como Paulo fez? E poder dizer ao final de tudo: que ninguém me perturbe, pois levo em meu corpo as marcas de Cristo. E tudo que eu perdi, eu tenho como refúgio, pelo sublime conhecimento do amor de Deus. Eu convido você, se você tem esse desejo no coração, a vir aqui à frente enquanto a irmã
canta e traz a mensagem. Para que a gente junto, em um só coro, em um só propósito, a gente diga para o universo inteiro, irmãos: ah, se os nossos olhos fossem abertos, veríamos anjos poderosos aqui agora, irmãos. E o céu inteiro olhando para cada um de nós, esperando a nossa decisão de conhecê-lo cada vez mais. Amém?